Existe um melhor lugar para estar nesta noite do que na casa de Deus? A melhor forma de terminar este ano de 2025 não existe. Nós estamos no melhor lugar da terra, na casa do Senhor, onde nós temos liberdade de expressar nossa alegria, de louvar e bendizer o seu nome. Quantos estão felizes nesta noite de poder estar na casa de Deus, para glorificar a Deus por tudo que Ele já fez neste ano de 2025? Foi dito aqui por muitas pessoas que Deus fez tantas coisas em 2025 e nós somos testemunhas vivas disso. Deus cuidou de nós nos mínimos detalhes. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor e também para apresentar este ano que está para iniciar, um 2026, onde Deus certamente vai abençoar vidas e nós estamos felizes. E as irmãs louvando ao Senhor com muita alegria, né? Todos aqui participaram, a Suzy cantou muito lindo. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Suzy. Nós estamos felizes. Eu fiquei assim, até assustado com a Alessandra, porque ela estava com muita dor de cabeça, irmãos. E aí foi cantar, irmãos, ficou numa alegria só, foi embora a dor de cabeça, sarou. E, na verdade, esse hino, irmãos, da Shirley Carvalho, quem conhece a Shirley Carvalho? Quem é dos mais antigos aqui que conhece a Shirley Carvalho? Foi na época que nós estávamos namorando. Esse hino fez sucesso. Eu penso que foi isso, pastor Paulo. Rapidinho a irmã ficou sarada. Deus curou ela da dor de cabeça. Trouxe boas lembranças, digamos. Mas quantos aqui estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós não vamos encerrar um ano sem ouvir uma palavra vinda de Deus. O Senhor tocou no meu coração com esse texto da palavra que está em Isaías. Eu quero convidar a você colocar-se de pé. Você fique de pé, nós vamos ler esse texto juntos. Um texto conhecido da igreja, um texto poderoso. A palavra de Deus é poderosa. As pessoas que nos visitam são tantas pessoas, nós não temos os nomes aqui, mas eu quero dizer desde já que você é muito bem-vindo neste lugar. Aqui é a casa de Deus, tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Tem voz alta, sabe? Há lugares que você vai onde tem que ter silêncio, pastor Ivan. Tem que fazer silêncio. Numa corte você não pode dar glória a Deus em voz alta. Tem limitações, tem restrições. Mas um jogo de futebol, muitos pulam e dão um grito de alegria. Eu quero dizer que muito mais na presença do Pai. Nós temos liberdade na casa do Pai, liberdade na presença de Deus, para glorificar Ele da forma que Deus tocar no nosso coração. Uns dão glória a Deus assim, outros dão glória a Deus pulando. Fique à vontade, você está no lugar certo. Aqui você é livre para expressar a sua alegria. Quantos encontraram Isaías capítulo 43? Digam amém. O versículo 18 e 19, para a nossa meditação nesta noite, neste fim de ano, diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Não foi o hino que nós cantamos? Deus faz coisas novas. E o texto está dizendo a mesma coisa. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei o caminho no deserto e rio no ermo. Agora você que é bom de Bíblia, rapidamente, lá em Filipenses capítulo 3, Novo Testamento. Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o 14. O Lucas está ali, colocando no telão para vocês acompanharem também. Filipenses 3, o verso 13 e 14. O apóstolo Paulo falando aqui, dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Estamos com os corações alegres, ó Pai, de estar mais este dia na tua casa, onde nós temos aqui, ó Deus, o privilégio, a alegria de poder glorificar o teu nome, a liberdade de expressar nosso amor ao Senhor. Meu Deus, estamos diante de um texto da tua palavra
E confesso a Deus que eu preciso do teu auxílio, do teu Espírito Santo, que fale através da minha vida. E toque os corações que aqui chegaram, Senhor, no final deste ano, um ano de bênção, de muitas provas, de muitas lutas, também de muitas vitórias. E nós estamos para fechar este ano, encerrar este ano, e queremos ouvir mais uma vez a tua voz. Te peço carecidamente, toma minha vida em tuas mãos, mais este dia, mais esta vez. Fala a tua igreja segundo o teu propósito que é perfeito. Assim eu oro a ti e te dou graça por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, igreja, ainda glorificando o nome daquele que vive para sempre. O texto que nós lemos de Isaías, o profeta de Deus, ele descreve ali uma situação, na verdade a história daquele povo. Se você ler os versículos anteriores, o capítulos 40 em diante, Deus faz promessas. Mas a situação daquele povo, o quadro não era nada fácil. Eles haviam sido levados cativos para o Babilônia e estava para findar o cativeiro. 70 anos do cativeiro estava para findar, e Deus traz uma palavra de ânimo. Quantos vieram aqui e precisam ouvir uma palavra de ânimo? Quantos precisam ouvir uma palavra de esperança? Nós todos precisamos. Temos dias difíceis, tantas coisas à nossa volta que tiram a nossa paz às vezes, e às vezes precisamos ouvir uma palavra de ânimo, de renovo, de reforço. E Deus está fazendo isto aqui através do profeta, dizendo para aquele povo: Deus tem algo novo. Vira para o irmão do seu lado e diga: Deus tem algo novo para a sua vida. 2026 será um ano de grandes bênçãos, grande vitória da parte do Senhor. Eu tenho certeza disso, porque é isso que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Se o alvo não é atingido, não é por causa que Deus não conseguiu operar o milagre, mas muitas vezes é que nós não conseguimos enxergar o milagre, ao ponto de receber algo que Deus está dando. O apóstolo Paulo, por sua vez, o texto que ele escreve a Filipenses, nós vemos ali ele dizendo, reconhecer que não havia alcançado. O apóstolo Paulo, como todos sabem, servo de Deus, entregado à obra de Deus, à missão que lhe foi dada pelo próprio Jesus. Ele havia dito aqui no texto que ele não havia alcançado, mas uma coisa ele estava buscando e fazendo, deixando para trás as coisas que ficam para trás, esquecendo das coisas que ficam para trás. E muitas vezes é uma situação que nos pega de surpresa. Nós esquecemos que o passado não nos pertence mais. Nada se pode fazer do passado, a não ser uma memória, um aprendizado, mas não frustrações, coisas que aconteceram que, na verdade, nada pode fazer para o nosso presente. E a tendência nossa é de viver, às vezes, o nosso passado junto com o presente vira uma bagunça. Nós não conseguimos enxergar os planos de Deus para o seu dia de hoje, porque estamos presos a um passado, a um fracasso, a uma dificuldade que enfrentamos, e agora escolhemos nem confiar mais na outra pessoa, porque uma vez fomos enganados. Mas eu quero dizer para você, Deus tem coisas novas para a sua vida, mas você precisa abrir mão do seu passado, esquecer das coisas que te feriram. Muitas pessoas têm dificuldade de relacionar-se porque um dia foi ferido. Eu quero dizer para você, Deus, Ele te ama, Ele te corre pela mão, te toma pela mão e guia você e te abençoa. Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus Pai, está cuidando de nós nos mínimos detalhes. O apóstolo Paulo disse, esquecer dessas coisas. O apóstolo Paulo sofreu tanto pela obra. Ele podia ser uma pessoa angustiada, triste, chateada com a vida, dizendo, por que eu padeci tanto? Por que sofri tanto por esta obra e ninguém importa? Mas ele diz, não, deixando para trás. E a vontade de Paulo, o que era a vontade de Paulo de alcançar? Estatura de varão perfeito. Uma vida de santidade, dizia, talvez não tenha conseguido alcançá-la, mas ele estava disposto a permanecer firme, buscando-a. A igreja do Senhor, ela é vencedora por natureza. Deus te fez vencedora. O seu próprio Filho se entrega por amor de nós e nos fez mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe esta palavra? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
que significa ser mais de vencedor? É antes que peleja, você já venceu a peleja. É assim. Jesus já nos conquistou na cruz do Calvário. Mas nós temos promessas de Deus. Quantos aqui tem promessa de Deus? Só o pastor? Não. Quantos tem promessa de Deus na vida? Todos nós temos promessas de Deus. Mas para que nós recebemos essas promessas e vivemos essa novidade de Deus, que o apóstolo diz, que o profeta Isaías diz, uma novidade, coisas novas, e o que nós cantamos aqui, que Deus fará coisas novas, para que podemos viver essas coisas novas, precisamos abrir mão das coisas que ficaram para trás. Tirar toda a distração. Nós precisamos abrir mão das situações que ficaram para trás, que pouco pode nos ajudar hoje. O povo de Israel, a nação de Israel, teve grandes vitórias na saída do Egito, no deserto, pelejando contra as nações, Deus dando vitórias para eles. Eu confesso que esse povo, na verdade, acreditava, porque eles eram abençoados por Deus, filhos de Abraão, eles tinham que ser vencedores, mas muitas vezes sofreram. Por quê? Porque não conseguiam viver o hoje. Veja bem que as experiências do passado pouco pode nos fazer diferente hoje, a não ser nos dar confiança, mais confiança em Deus. E aquele povo estava pensando, porque eram filhos de Abraão, eram herdeiros da promessa e seriam vencedores, e muitas vezes foram frustrados, porque eles não viviam o hoje. Eles estavam escorados em Abraão, porque Abraão foi um grande homem de Deus, eles pensavam, porque Abraão é o nosso pai, mas a história quem faz somos nós. Aquele povo que sai do deserto, ele sai com uma grande promessa de uma grande bênção da parte do Senhor, uma terra que manava leite e mel, mas era para ser conquistada por eles. Deus faz a promessa para esta igreja, mas quem conquista essa promessa somos nós. Não fica esperando que Deus vai fazer tudo. Não, Ele te confia esta promessa, Ele te faz esta promessa, mas você precisa tomar posse dela hoje e viver como que fosse conquistar a terra prometida, como aquele povo fez. E nós temos promessas e nós precisamos trabalhá-la. Nós vimos essa história, e essa história se repete na Bíblia. Gideão recebe uma promessa de Deus, que ele livraria o seu povo dos midianitas. E na verdade, ele dizendo, eu sou o menor da minha família. A minha família é a mais pobre, colocando condições. Esquecendo que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E muitas vezes nós ficamos olhando para nosso status, nossas condições, e dizemos, eu sou pequeno, eu não posso, nunca vou conseguir. Mas eu quero dizer para você hoje, com os olhos abertos, dizendo para você, o Deus que te chamou é fiel para cumprir isso na sua vida. É Ele quem te dá a vitória. É Deus que te faz vencedor. Todas as histórias da Bíblia que nós lemos, você vê a mão de Deus e não deixava dúvida. Um mar se abrir. Onde se viu isso? Isso é contra a lei da natureza. Um mar se abrir, o povo passar de pés enxutos. Muralhas caírem porque eles deram volta de obediência a Deus, a sua palavra. Os muralhas se caem por terra. O sobrenatural acontece quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Mas pastor, isso é coisas antigas da Bíblia, coisas que ficaram para trás. O Deus que nós servimos não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não coloque limites no Deus que você serve. Nós sim temos limitações, mas se você quer hoje começar a viver as novidades de Deus para um 2026, está logo aí, faltam alguns minutos, para nós entrarmos um novo ano, um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova página. Digamos que em 2026 é uma página em branco, para você fazer a sua história. Mas para que você tenha êxito e faça a sua história da forma que Deus quer, você precisa mudar o seu foco. Precisa começar a olhar agora e acreditar que aquele que te fez promessas é fiel para te ajudar a cumpri-las. Essa é toda a diferença. Muitas vezes todos nós somos herdeiros das mesmas promessas. Você que está aqui, você que é um cristão, um servo de Deus, você é herdeiro das mesmas promessas. Por que alguns vão viver essas promessas? Vai acontecer e para outros não? Porque não está focado. Ele está distraído, ele está olhando, está distraído por as coisas à sua volta. As dificuldades da vida, muitas vezes tiram o nosso foco. Mas eu convido você nesta noite a ficar focado em Deus e na sua promessa.
Porque o Deus que nós servimos tem mão forte. Se Ele te toma pela mão, Ele certamente te dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 18 de Isaías diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Deus tem algo novo. Deus tem coisa nova para a sua vida. Não podemos deixar de viver o hoje, aproveitar o hoje, servir ao Senhor hoje. Tantas pessoas diziam, já pessoas que eu conheci dizendo: pastor, no passado eu servia a Deus, eu louvava ao Senhor, pastor, antigamente eu pregava. E o que mudou, irmão? Deus não muda, somos nós. Nós não vamos poder chegar no céu e dizer: Senhor, um dia eu fiz. Nós precisamos estar atentos, servindo ao Senhor a cada dia, a cada instante. Gideão teve experiência com Deus, Deus deu vitória para ele, porque ele confiou em Deus. A vitória é sua, não depende de você, depende do Deus que você serve. A vitória é sua, está completamente ligada a Deus, é Deus que nos dá vitória, é Deus que nos prospera. O ano de 2026 será um ano de bênção, um ano de prosperidade, se Deus fizer. Então nada pode nos tirar as promessas de Deus, a não ser nós mesmos desistir delas, abandonar elas, não crer nelas. O povo de Deus, a história do povo de Deus, o povo de Israel, é uma história muito linda, porque ali está a minha vida, está a sua vida representada. O povo escolhido, o povo que tinha uma promessa, e muitas vezes eles não conseguiam atingir os alvos, e as mesmas coisas acontecem nos dias de hoje. Alvos não são atingidos, promessas não se cumprem em nossas vidas. Por quê? Porque nós perdemos o foco, nós ficamos distraídos demais. Enquanto Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, nós precisamos estar no centro da sua vontade, para que essas coisas aconteçam. O segundo passo que o crente, nós precisamos dar, é tomar posse dessa novidade de vida. Deus prometeu, então eu tomo por herança. Quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, você lembra o episódio como foi? Passaram no deserto 40 anos. E aí uma geração veio, que nasceu no deserto, e essa geração conseguiu entender que a promessa de Deus nunca cai por terra. Diga para o irmão que está do seu lado: as promessas de Deus não caem por terra. Não caem por terra. Enquanto aqueles que saíram do Egito começaram a questionar Deus, duvidar de Deus, do poder de Deus, havendo visto o que Deus tinha feito para que eles saíssem, nasce agora uma geração inteira, que torna-se agora liderada por Caleb, Josué e Caleb, e esses conseguem herdar a promessa. Mas tem algo muito estranho: os que receberam a promessa não receberam a promessa, mas sim os seus descendentes. Por quê? Puderam entender que o Deus que eles estavam servindo não estava brincando em dar vitória a eles. O Deus que esta igreja serve, o Deus que nós servimos, Ele não está brincando em dizer que Ele vai te abençoar, que você vai sim herdar as promessas, que o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, o trabalho vai chegar, o documento vai chegar, porque Deus faz promessa e as promessas de Deus se cumprem. Tome posse delas, tome posse delas, acredite nelas, não duvide, não questione, porque você pode passar 40 anos no deserto e nunca obtê-las. Tome posse, acredite, o Deus que prometeu é fiel e é poderoso para cumprir em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos questionar o poder de Deus. O Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Israel desapontou Deus muitas vezes. Deus dá a ele o templo, eles profanaram o templo. Deus deu a ele os filhos, eles crucificaram o seu filho. Veja bem, as promessas de bênção, as bênçãos que eram prometidas para essa nação, eles não recebiam porque eles faziam o contrário àquilo que Deus estava falando. Que isso não seja a nossa atitude para com Deus. Que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Deus tem promessas para nossas vidas e nós precisamos estar naquele lugar certo, no centro
da vontade de Deus. Não podemos abrir mão dessas promessas. A nossa família depende dela. A nossa vida depende dela. E Deus tem grandes coisas para o ano 2026. Se eu falar para você que eu estou muito ansioso, porque 2024 Deus nos abençoou, Deus tem abençoado a nossa vida, nós não podemos queixar. Eu não sei você, mas eu não tenho uma queixa sequer. 2025 foi um ano de provisão, de cuidado, de milagres, de cura, de transformação. Tantas coisas aconteceram, que, irmãos, é como se fosse as pragas que foram lançadas no deserto como sinal do poder de Deus. Eu consigo enxergar os sinais de poder de Deus na minha vida pessoal, o cuidado de Deus para comigo, livramentos de Deus. Mas nós somos tão limitados e tão falhos que muitas vezes questionamos: será que Deus está vendo? Me sinto tão só. Isso é tudo da nossa mente, porque o Deus que nós servimos, Ele mesmo fez promessa de nunca nos deixar só. Ele estaria conosco até o fim dos séculos. Ele não nos abandonaria. Nós somos filhos de Deus. Deus está cuidando da sua igreja. O povo do Egito, o povo que sai do Egito, era aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se estipula um número de quase 3 milhões de pessoas. Imagina aquela pequena congregação de Moisés. Imagina liderar todo este povo, o povo que recebe uma palavra de Deus vinda através de Moisés, de herdar uma terra que manava leite e mel. Mas esse povo chega no deserto para questionar Deus, para duvidar de Deus, murmurar contra Deus. Irmãos, não estenda o seu deserto, não estenda a sua peregrinação no deserto. Deserto é lugar de aprendizado, sim, mas não é onde Deus quer você. Deus quer você herdando as suas promessas. Deus quer você herdando uma terra que emana leite e mel. Deus quer a sua felicidade. Mas se nós ficarmos em cima do muro questionando, murmurando contra Deus, nós certamente não receberemos aquilo que Ele nos prometeu. Nós não atingiremos o alvo. E nós somos mais do que vencedores. Se você perder esta batalha, é porque você perdeu o foco. Foque em 2026 que está começando. Viva uma vida focada em Deus, uma vida voltada a Deus. Obedeça a sua palavra, os seus mandamentos, para que te vá bem, para que você tenha êxito. Irmãos, a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso sucesso está completamente relacionado à distância que estamos de Deus. Quando o povo de Deus quando Israel andava perto de Deus, Johnny, as coisas aconteciam. Eles venciam povos maiores, nações se uniam para fortalecer-se, para pelejar contra Israel, um povo pequeno, mas nunca tiveram êxito, porque existia uma mão forte, uma mão poderosa. O Deus Todo-Poderoso pelejava por eles. Mas quando esse povo estava à distância de Deus, eles eram levados cativos, eles sofriam, as nações burlavam deles, os filisteus, todos aqueles povos invadiam suas terras, roubavam os seus bens. Eles viviam escondidos em cavernas. Por quê? Porque estavam distante de Deus. Mas eu quero dizer para você e para mim nesta noite, numa noite como essa, onde nós vamos começar uma nova etapa, um novo capítulo da nossa vida, um novo ano. Comece este ano, 2026, na presença de Deus, perto de Deus. Deus vai te abençoar de forma que você não vai saber nem explicar. Eu não sei se você já teve experiências assim com Deus, de você ficar de boca aberta e sem saber explicar o que está acontecendo. Eu tenho certeza que não só sou eu, mas todos nós já experimentamos isso de Deus. Certamente é a mão de Deus estendida para te abençoar. 2025 foi um ano que apresentou-se muitas dificuldades, mas muitas vitórias, muitas bênçãos da parte do Senhor. 2026 será a mesma coisa, lutas, provações, mas grande presença de Deus, grande vitória da parte de Deus. Se nós confiarmos nesta palavra e buscarmos em Deus, esquecer do passado,
não ficar preso ao nosso passado. Mas pastor, por que aquilo aconteceu no passado? Esquece, irmãos, vira esta página, começa uma nova página. Quando nós estamos focados no passado, nós não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer hoje, no dia de hoje, no presente. 2026 será um ano que está na nossa mão para vivê-lo, fazer a nossa história, viver na presença de Deus esse ano 2026 para sermos verdadeiramente abençoados por Senhor. Meus irmãos, nós temos 15 minutos e nós temos esse hábito de no finalzinho do nosso ano nós ajoelharmos e buscarmos a presença do Senhor. E eu quero fazer apenas uma oração com vocês e nós vamos ajoelharmos e vamos passar os 15 minutos que nos sobra de joelhos orando, se você concordar. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Eu quero agradecer ao Senhor por cada momento em 2025, por cada experiência, por cada livramento, por cada cura, por cada milagre que o Senhor operou em 2025. Eu sei que você também tem a sua lista para agradecer ao Senhor. Talvez os 15 minutos não seria suficiente, certamente que não será. Se você lembrar de tudo, será longe. Um dia inteiro você não conseguiria expressar a sua gratidão pelo que Ele fez. Então nós vamos dedicar esse tempo a Deus em oração. Eu quero orar primeiramente, logo após vamos estar ajoelhados e orando ao Senhor, cada um no seu lugar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela paz, pela saúde, por tudo que o Senhor nos fez em 2026, 2025, por toda a tua provisão, teu cuidado, Senhor, a tua presença, que é o mais importante. Nós somos agradecidos a ti. Eu te agradeço por esta igreja, Senhor, pelos meus amigos, pelos pastores desta igreja, pelos obreiros desta casa, por cada membro desta casa. Eu quero te agradecer. Senhor, nós passaremos agora os últimos minutos agradecendo ao Senhor e apresentando um novo ano que está para iniciar, e pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Em 2026 queremos ver vidas sendo alcançadas. Meu Deus, esta igreja, meu Deus, os assentos tomados por pessoas que nunca viveram, nunca entraram por esta igreja antes, mas que o Senhor venha estender tua mão de misericórdia sobre nossas vidas. Nós te louvamos por tudo que o Senhor nos proporcionou, por esta palavra que nós acabamos de ouvir. Continue conosco, ó Pai, ao decorrer deste culto. Assim nós oramos a ti, te damos graças. Amém e amém. Vamos ajoelhar, igreja, e orar ao Senhor.